Boa tarde, amigos do Atletismo Catarinense. Estamos de volta com o nosso quadro Memórias do Atletismo Catarinense, uma realização da Federação Catarinense de Atletismo, resgatando os grandes heróis, as grandes personalidades do atletismo em nosso estado. Lembrando que em tempos de pandemia, se você não tem o que fazer na rua, fique em casa, se cuide e cuide das outras pessoas. A nossa convidada de hoje ela é uma convidada muito especial porque ela já é da nossa nova geração com relação aos nossos entrevistados e ela foi uma estrela tanto dos Jogos Abertos como dos Joguinhos Abertos. Então nós vamos começar a contar a história dela dos Joguinhos para os Jogos Abertos. Eu tenho a honra de conversar hoje com a minha querida amiga Anice Vanusa Schouten. Tudo bem, Anicinha? Oi, Deraldo, tudo bem? Boa tarde, prazer falar contigo, prazer estar aqui com vocês. Vamos ver se eu lembro alguma coisa, né? Faz tempo. Vou fazer tu lembrar, não te preocupa. Anice Vanusa Schouten, para quem não conhece, é difícil não conhecer, a Anice, ela, como eu disse, ela brilhou tanto nos joguinhos como nos Jogos Abertos. Para vocês terem alguns números da Anice, que depois nós vamos falar de outros mais durante a entrevista. Joguinhos Abertos, no quadro de medalhas Jogos Abertos, a Anicinha é a terceira melhor atleta feminina. Ela tem 13 medalhas, 14 medalhas, perdão. 13 de ouro e uma de prata. Ganhou 8 em revezamento, em provas individuais e 6 em revezamento. Só para o cartão de visita dessa fera. Lembra disso, Anicinha? Lembro, mais ou menos. Eu lembro que eu participei de alguns joguinhos e geralmente eu ganhava medalha, mas não lembrava que era de ouro, se era de ouro, de prata, de que era. É a Não tinha modéstia ideia dela, que porque era. ela sempre chegava na frente, é modéstia. Eu chamava ela de Marita Koch, que era uma grande corredora alemã na época, né? Marita Koch. Nos Jogos Lembro Abertos, a de... Nicinha, em número absoluto de medalha, ela é a quarta dos Jogos Abertos. Tem 44 medalhas, sendo 15 de ouro, 15 de prata, 14 de bronze. 22 em prova individual, 22 em provas de revezamento. Olha só que números, para nós começar. Lembra também disso, Nicinha? Não. Eu fui fazer a contagem das minhas medalhas. Fui procurar minhas medalhas, só Não, que... mas não precisa contar que a gente tem tudo aqui, dos dados tudo catalogado. Bom, Anice, a gente sempre começa a contar a história aqui do começo. Você que nasceu em Concórdia, é cria daquela fantástica escolinha de iniciação que teve em Concórdia nos anos 90. Conta para nós, Anice, quem, como, quando, onde, quem descobriu, como começou a grande Anice Vanusa Schouten no atletismo? Então, eu comecei em 89. Eu estudava em Arabutã, que é uma cidade do lado de Concórdia, uma cidade bem pequena. E aí a professora Jovilde, que alguém já deve ter comentado, não sei se foi a Taninha, comentou. A Soninha também falou dela. A Jovilde, ela levava todo mundo para essas competições que eram feitas lá no estádio municipal. Eram jogos escolares, assim, de Concórdia, municipais. E ela E selecionou tinha o alguns estadual infantil que sempre tinha em Concórdia. Lembra do estadual infantil que sempre tinha lá? atletas. E ela selecionou alguns atletas lá da nossa escola para ir participar. Enfim, ela colocou todo mundo no pátio da escola para pular na caixa de areia, pular literalmente para ver quem pulava melhor, e no salto com vara, salto em altura, sem colchão, sem nada. E aí ela selecionou uma galera lá e levou esse pessoal para competir lá. Distribuiu. Eu não me lembro qual prova que eu fiz, mas acho que foi uma prova mais longa que eu fiz, não foi 200 e 400. Acho que foi um pouquinho mais longa. Naquela época tinha os 600 metros, eu acho que tu correu 600. Se não Pode me falha a ser. memória. E aí, a partir disso, a equipe de Concórdia selecionava de todas as outras cidades ali ao redor os que mais se destacavam para ir treinar em Concórdia. Isso em 89. Aí eu comecei aí. No começo eu treinava em torno de 3 vezes por semana, quando não chovia. Quando chovia eu já ficava em casa, porque eu sabia que não ia ter treino, a pista de carvão, né? Sim. A gente treinava 3 vezes por semana. Eu morava com os meus pais, pegava o ônibus lá no interior. Meus pais moravam no interior, moram até hoje. Pegava o ônibus lá e ia para a cidade para treinar.
E é isso, começou assim. Pois é, aquela escolinha de Concórdia, surgiram nomes assim, que alguns nós já entrevistamos aqui, Tânia Maria da Silva, Sônia Picanha, Anice Scholten e uma infinidade de grandes atletas. A Anice, especificamente, sempre se destacou nas provas de velocidade, sempre foi uma excepcional velocista, uma sprinter, né? E eu tenho um carinho muito grande pela Anice, porque na época eu era treinador e eu tinha uma velocista chamada Carolina Kunen, e por uns 2 anos, os 2 anos elas brigavam lado a lado, Já. 75, 100. Depois a Carol, por a vida, ela optou por parar com o atletismo e a Anice continuou e deslanchou essa carreira. Para vocês terem ideia de mais alguns números dessa fera aí. A Anice, ela aparece nos Jogos Abertos, nas melhores atletas por prova. A Anice aparece em 6 provas, os melhores atletas. 200, 400, 800, 400 com barreira, 4 por 100 e 4 por 400. Olha só, que números, né, Anice? É. Fiz tudo isso. A pior de todas é 800. É porque não treinou especificamente, né? Você não treinou especificamente. Outros números, né? A Anice, ela tem uma longevidade impressionante no atletismo, apesar de ser novinha. A Anice, de 95 a 2005, ela ganhou a primeira e a última medalha dela nos 200 metros. 10 anos de diferença da primeira para a última. E acreditem, nos 400 metros, da primeira medalha da Anice até a última, de 92 a 2012, foram 20 anos entre a primeira e a última. Por quê? 92, quantos anos você tinha, Anice? Vou entregar a tua idade aqui. Foi meu primeiro Jogos Abertos, foi lá em Joinville. Sim. Então, ficou bem marcado na minha memória, porque eu ia completar 15 anos, acho que os Jogos Abertos foi bem no início de novembro, e eu faço aniversário dia 18 de novembro, então eu tinha 14 anos, quase 15. E eu lembro dessa competição, foi uma aventura. 14 anos, já ganhou medalha nos Jogos Abertos na prova de 400 metros, que naquela época tinha cada fera. Por isso que eu digo, a Anice, ela foi um talento, só que diferentemente da grande maioria dos nossos entrevistados até agora, a Anice passou por todas as categorias de base. Ela começou, inclusive, nas competições escolares. Anice, é o teu primeiro, eu acho que foi o teu único Jogos Escolares brasileiros, né? Você foi lá e trouxe medalha para a gente, lembra disso? Lembro, foi em Blumenau em 92 também. 92. 92 também. E eu fiquei em terceiro nos Jogos Escolares Brasileiros. Se eu não me engano, naquela época tinha um esquema que podia competir uma idade superior, mas idade inferior que ia para a Cone Sul. Não lembro direito, acho que até Tinha umas coisas assim, realmente. tinha. E as duas meninas que ficaram em primeiro e segundo, eu fiquei em terceiro, elas eram um ano mais velhas que eu. Sim. Elas eram nascidas em 76, 77. 76. E aí ganhou medalha no 400 e ganhou medalha no 4 por 400, não foi isso? Não, eu ganhei medalha no 200. E no revezamento, né? Também. No revezamento sim, mas na prova individual eu ganhei no 200. Aí o 200 me classificou para ir para os Jogos do Cone Sul. E aí, o que aconteceu lá? Então, o Cone Sul foi no Chile. Eu ganhei o 200, fiquei em primeiro. Não me lembro o tempo, 25 e alguma coisa. O tempo é relevante nessa altura. 25 e pouquinho, 25 e alguma coisa, não me lembro. Mas eu fui para o Unisul e lá eu fiquei em primeiro, no 200, e a gente ficou em terceiro, se eu não me engano, no 4 por 100. Era a seleção brasileira, não esqueçam terceiro. disso, era a seleção brasileira. Você vê como essa fera era fera? Ela com 14, 15 anos já ganhou medalha nos Jogos Escolares Brasileiros, ganhou medalha no Cone Sul, ganhou medalha nos Jogos Abertos, tudo no mesmo ano, assim, de cara. Só que, como ela disse, ela começou nas escolinhas em 88, 89, e naquelas categorias de base ela ganhava tudo, não é isso, Melissa? Ganhava, sofri um pouquinho, mas ganhava. Teu treinador, quem era o teu treinador? Era o Ayrton?
Então, quando eu comecei, a escolinha em Concórdia tinha vários Jovilda. monitores, né? Não, a Juvilde nunca deu treinamento, ela selecionava o pessoal na Ah, sim. escola. Chegando lá na pista de Concórdia, tinha os monitores e tinha os treinadores. Eu passei por todo mundo, eu acho. Acho que o Biggers deu treino para mim, o Haiti deu treino para mim. Teve uma galera lá que tem gente que eu nem lembro o nome que deu treino para mim. Depois, acho que a partir de 92 que eu comecei a treinar com o Ayrton Argenton. E 91, aí, 92. Não foi logo no início. e aí foi que E começou a surgir esses resultados, né? aí deslanchei, né? Mais números aqui. Olha só, nos joguinhos, a Anice ganhou 400 metros 3 vezes. Ela ganhou medalha no 100, 200, 400, 4 por 100, 4 por 400 nos joguinhos. É fera, né? Tá bom, né? Ferinha. Tem gente que é É, melhor. porque os Joguinhos Abertos hoje é uma competição que já tem mais de 30 anos, então não é uma competição qualquer, é uma competição, é a segunda maior competição do estado, depois dos Jogos Abertos. E a Anice já começou a escrever sua história muito cedo no quadro de medalhas e nos recordes. Ela foi recordista há muito tempo. Eu estou contando isso, Nicinha, porque eu sei que tu é tímida e não vai falar, mas uma vez Blumenau trouxe uma atleta de fora, de São Paulo, para bater o recorde da Anice nos 400 metros Joguinhos Abertos. Ela nem competia mais, mas trouxeram. Lembra disso? Não, nem sabia dessa história. Nossa, quem Trouxeram era? a Perla que foi atleta de seleção brasileira, inclusive. A Ah, Perla foi claro, trazida sim. naquele ano, que abriu uma janela para trazer, para bater o teu recorde, que ficou anos de 400 metros. Ah, ficou. E tem um outro detalhe, né, Beraldo? Eu acho que eu fui a última geração que os joguinhos foi até 16 anos. Que agora Exatamente. não é mais 16, Hoje é 19. 19 19. anos. Primeiro passou para 17, foi subindo, né? Isso. Hoje O ele meu, acompanha o antigo juvenil, né, que é o sub-20, que é até 19 anos. o meu último Joguinhos Abertos foi em Jaraguá do Sul, acho que foi em 94. 94. Isso. E eu lembro que no ano seguinte eu até fiquei bem arrasada, porque todo mundo foi para os joguinhos e eu fiquei, porque no outro ano passou para 17, meu Deus, Foi. fiquei. Para vocês verem, em 3 anos de joguinhos, ela ganhou 14 medalhas, em 3 anos. Só isso. Foi isso. Nossa, Nesse período, Anice, você participou de muitos brasileiros menores, juvenil, não foi isso? bastante, Deraldo. Todo brasileiro juvenil que tinha, que até meu último juvenil, acho que foi em 95, 96, eu participei de todos eles. A maioria ganhando medalha. A maioria ganhando, sim, quase todos, ou no 200 ou no 400, normalmente no 400. Mas Nos acho que não teve revezamentos, né? nos revezamentos, não teve nenhum brasileiro que eu fui que eu não voltei com medalha. Teve medalha em todos. Você estava Mas, em 92 em Indaiatuba, no Brasileiro Menor, estava, né? ah, Indaiatuba, que eu fui o vários, chefe de delegação, que a gente ganhou o masculino e ficou em segundo no feminino, lembra? e para vários brasileiros em Indaiatuba, várias competições em Indaiatuba. Aquele time era, o revezamento era você, a Lígia, a Lígia, Roberta, e eu não estou lembrado qual era a quarta. Porque foram vice-campeã brasileira no 4 por 100 e no 4 por normalmente 400. era nós três e a quarta sempre mudava, ou era a Madrisson também foi, mas a Madrisson era um pouco mais nova. Mais nova. Ele dava uma mudada naquela quarta ali, mas as três ali, eu, Lígia e Roberta, era quase que sagrado, né? Poxa, era um Competimos uma timaço. vez. E E assim, aí também você foi para brasileiro, sul-americano, pan-americano, juvenil. Conta essas passagens para a gente, Nícia. Conta a história para nós, Nícia. tá, vamos começar lá do começo. Em 92, eu fui para o Cone Sul, no Chile. No Chile, eu ganhei o 200. Nunca vou esquecer aquela competição. Chegamos lá, uns jogos do Cone Sul, tinha basquete, vôlei, todas as Sim. outras modalidades. E eu era aquela atleta pequenininha, magricela. E, pô, eu fiquei assim, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui, né? Fiquei apavorada. Sentei no meio-fio da pista ali e fiquei só olhando. Acho que foi a minha primeira competição em pista sintética, lá no Chile.
Aí eu sentei, meu Deus, o que estou fazendo aqui, né? Daí eu disse, não, vou ganhar essa prova. Aí foi, daí teve a semifinal, aí fui bem na semifinal, só que nem acreditava muito naquilo. Queria muito, mas nem acreditava muito. Aí foi, corri a final, ganhei. E no 4 por 100 a gente ficou em terceiro lugar. O 200 eu fiz em 25,01, se eu não me engano. E o 4 por 100 a gente ficou em terceiro. Nesse 4 por 100 tinha também a Lígia de Concórdia. Sim. Participou também. Lígia Schwingel. Isso em 92. Aí em 93 eu fui para outro Cone Sul. Esse foi no Uruguai. Daí nesse eu competi o 400. Fiquei em segundo no 400. E a gente ficou em segundo no 4 por 4. Eu acho que naquele eu não fiz 4 por 100. E em 93 eu fui para a Venezuela, no Sul-Americano Juvenil. Nesse Sul-Americano eu fiquei em quarto, no 400. E a gente ganhou o 4 por 4 e ficamos em terceiro no 4 por 100. Acho que foi isso. Em 94 fui para outro Sul-Americano, que foi na Argentina. Na Argentina, de novo, eu fiquei em quarto no 400, da perseguição do quarto. E a gente ganhou o 4 por 400 de novo. Aí, em 95, eu fui para o outro sul-americano, que foi no Chile, de novo, no Chile. Eu fiquei em segundo no 400. No 4 por 100 a gente ficou em primeiro e no 4 por 4 também. Então, voltei com três medalhas. Duas de primeira e uma de segunda. E nesse mesmo evento, junto, teve, ou antes, não me lembro qual foi primeiro, se foi o sul-americano ou o pan-americano. O Sul era antes, o Sul-americano era sempre antes. Então, aí no pan-americano eu competi o 400 também, daí eu fiquei em sexto lugar. E nós ficamos em terceiro lugar no 4 por 400. Foram muitos anos de seleção brasileira, né, Nisso? Foram anos bons de seleção. Valeu a pena, nossa, era muito divertido. Nesse meio tempo, a gente sabia que Rio e São Paulo sempre vinham, pegavam os melhores atletas e levavam. Com certeza, houve essa proposta para ti, não houve? Houve. Eu não lembro exatamente em que ano que foi. Acho que era o SESI de São Paulo. Eu era bem novinha, acho que tinha uns 14, 15 anos, eu era bem nova. Eu lembro que o SESI, acho que foi o SESI, ou algum clube de São Paulo, acho que foi o SESI, que veio e ia levar vários atletas de Concórdia para competir por eles. Era eu, a Tânia, o Viger, se eu não me engano, era uma galera assim. Mas eu não lembro o que aconteceu lá no meio do caminho e acabou não dando certo e a gente não foi. Não lembro o que aconteceu. Mas sim, já tive várias propostas do Rio de Janeiro, Paulo Barriga, não sei se você vai lembrar dele. Sim, claro. Várias competições que a gente ia para Sul-Americano, PAN, Conestu, ele ia como treinador. Sim. E ele também várias vezes me convidou para ir competir pela Mangueira, no caso, lá no Rio de Janeiro. A Mangueira tinha um projeto muito forte naquela época, né? Tinha uma equipe muito... E o que é que prendeu a Tânia em Concórdia? Tânia? Família? A Tânia, desculpa, a Anice, perdão. Então, É que você falou da Tânia também. Todo mundo faz isso. Então, eu acho que eu era muito novinha, né? E eu era do interior, tímida, calada. Isso acho que sempre me prendeu um pouco em Concórdia. E outra coisa que eu acho que prendeu também, porque Concórdia era uma equipe boa, estruturada, Sim. né? Pagava um salário bom para os atletas, tinha material, tinha uma estrutura muito boa em Concórdia. Pra ter uma ideia, Deralda, a gente tinha um apartamento das meninas do atletismo, eles forneciam um salário mensal, não lembro o valor ali, eles forneciam alimentação, almoço, janta. Então, Sim, uma estrutura, né? Tinha uma estrutura assim, muito, muito boa, muito bem organizada. Então, era difícil tu sair de lá de uma coisa certa e para ir para uma coisa meio, né, insegura, uma cidade muito maior, né? Então, acho que isso foi um dos motivos também que eu acabei ficando por lá. Para a felicidade do atletismo catarinense, você ficou aqui, né? Né? E tudo tem um lado bom, né? Tudo tem um Sim. lado positivo.
Porque Então, as tuas marcas, os teus resultados eram muito fortes, realmente, e isso era atrativo para os outros municípios. Nesse período todo aqui, né, a Nicinha, o que eu não falei aqui? Falei falamos do Pan-Americano Juvenil também, não falamos? falei. Foi no Aí Chile. a Anice começou a estudar no curso superior, né? Começou a fazer educação física em que ano isso? É, isso. Daí eu comecei educação física em 97. Na verdade, eu não comecei educação física. Eu comecei um curso que chamava, lá na UNC em Concórdia, que chamava Processamento de Dados. Ok. O quê? Nem eu acredito. Um ano e meio, e tinha um professor que pegava um giz de cera e jogava na gente, o giz do quadro negro, e jogava na gente, nossa, horrível, horrível. Eu, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui, né? Vindo do esporte, fazendo processamento de dados, aquilo parecia grego. Aí disse, Tomando não, giz na cabeça ainda? muito giz. Aí ele gritava, quem quer cascalho? E, nossa, um monte de nerdzinho. Eu, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Aí fiz um ano e meio. Aí acabei desistindo do curso, daí eu fiquei um ano e pouquinho sem fazer faculdade. E em 2001 eu voltei para lá no UNC ainda para fazer educação física. Aí eu fiz 2001 lá e em 2002 eu me mudei aqui para Floripa e daí eu cursei na Unisul. Terminei meu curso de faculdade de educação física na Unisul. Você já veio para Floripa, mas eu queria explorar um pouquinho mais esse tempo de Concórdia, né? Foram 10 anos de Concórdia, praticamente, mais de 10, né? Mas, né, eu comecei em 89 até 2001, foram 12 É, anos. 12 anos. Né? 12 Era anos. uma equipe fantástica, uma equipe muito bem estruturada, que o Vigas, a Taninha já contaram essas histórias aqui para gente, a Sônia também, né? E vocês tinham, além do grande material humano, do grande material de treinadores, vocês tinham assim o município de Concórdia, ele conseguia fazer com vocês um amor à camisa, né? Claro, dava toda essa estrutura que você falou, davam condições de trabalho, pagavam legal, cumpriam com a palavra, e tal. O que é que levou a Anice a romper, entre aspas, com o vínculo de Concórdia e vir para Floripa? Alguma coisa política, enfim, o que é que aconteceu? Ou a proposta de Floripa foi mais tentadora? O que é que foi? Aconteceu assim, ó, teve uma mudança lá na equipe de Concórdia, mudou os coordenadores, né, mudou treinadores, isso em 2000, acho que foi a eleição de 2000, trocou partido, e aí o Hum, partido que entrou deu uma mexida assim na organização do esporte lá, e muitas coisas que a gente tinha já há anos foram cortadas. Então, esse foi um dos motivos. Diminuíram os salários, cortaram as nossas regalias, tipo almoço, aluguel, a várias coisas. regalia, isso aí é o mínimo, né? Para ter o nível que vocês tinham, era o mínimo, né? Então, daí ficou muito pior. E aí, como eu já namorava com o Edmilson na época, e ele veio para cá, ele veio a convite do Evandro para Floripa. Aí, no ano seguinte, eu vim também. Vim competir por Floripa em 2002. Só que em 2002, para o meu azar, ou para o azar de Floripa, Não eu teve não os Jogos competi Abertos. nenhuma competição por Floripa. É mesmo, Porque né, Nisso? os Jogos Abertos era para ser aquele de Lages, que choveu horrores, que foi Não teve. cancelado, né? Não teve. Então, passei um ano em Floripa e não competi por Floripa. Bem É, decepcionante, assim. em 2002, eu já tinha saído da equipe de Floripa, eu já estava por Já outro não estava município. mais. O É, treinador era o Jomerson. Isso é João, muito assim, por causa disso, porque queria tentar um treinador diferente, sabe? Com uma outra visão, um outro método de treino. Aí deu certo, a gente acabou vindo e eu vim treinar com o Jomerson aqui na pista da UFSC. você continuou treinando com o João mais um tempo e foi competir por onde? Por Blumenau ou por Brusque? Então, daí em 2002 não teve os Jogos Abertos. Em 2003, os Jogos Abertos foi em Blumenau. Blumenau. Aí a gente tinha uma equipe bem estruturada aqui em Floripa.
Tinha eu, o Marinho, a Luana, o Fabiano, Júlia. o Neguinho, a Júlia, o Anderson. Ai, agora esqueci o sobrenome dele. Enfim, era uma galera, assim, e todo mundo com chance real de medalha. E aí a Magnólia, como os Jogos Abertos ia ser em Blumenau, Isso. ficou bem interessada em levar o bolo todo. Aí foi todo mundo para Blumenau. Daí em 2003 eu competi por Blumenau. Foi uma experiência muito boa, muito gratificante ter competido por... Mas você ficou um tempo em Blumenau ou só foi aquele ano? Eu só fiquei em 2003, porque em 2004 eu voltei para Concórdia. Ah, Não, foi. Voltou, né? E foi até parar em Concórdia? Ou... não, meus 2 últimos anos, eu fiquei em Concórdia durante Mais outros 5, anos. Aí, 6 anos? eu parei em 2000 e... Que ano que eu 12. parei? 2013, né? Ah, Não, parei em 2012 foi o 2013. último ano que você ganhou medalha dos Jogos Abertos, mas 2013 ainda competiu, né? É, eu acho que em 2013, eu não lembro se foi nesse que eu me machuquei, que eu rompi o Teve tendão uma lá na lesão. panturrilha e eu só ia fazer o 4x4 e, enfim, não fiz nada. Né? E aí os 2 últimos anos eu competi por Joinville, que era Ah, uma coisa assim que eu sempre tive, que eu admirava muito aquela equipe, toda arrumadinha, toda certinha, tudo unido, me lembrava muito Concórdia, né? Eu sempre tive uma vontade, um dia eu vou competir por Joinville, um dia eu vou competir. E aí deu certo. Conversei com o seu Lauro, na época, e ele me levou para competir por eles. No primeiro ano, acho que eu fiz o 400 e o 4x4. E no segundo ano, aí eu só ia fazer o 4x4, se eu não me engano, foi isso. Só que aí eu machuquei. Eu machuquei dentro da pista, sim, a me 5 lembro. minutos da largada. Me Nossa, lembro disso. saí de lá, cara. Mas esse tempo todo você continuou morando em Floripa, né? Só competia por outros municípios, né? Sim, continuei morando em Floripa, treinando aqui na UFSC, na Universidade Federal. E durante esse período também, aí o Jomerson se afastou um pouco do atletismo. Eu treinei um período com o Bortolotto, lá de Criciúma, Sim. uns, não sei quanto tempo, mas foi acho, uns 4 anos por aí que eu treinei com o Bortolotto. Também foi uma experiência totalmente diferente, que é outra visão, É, né? né? Visões aí de treinamento, são totalmente diferentes os treinos dos três, mas valeu bastante a pena. A forma, às vezes, do treinamento, ela pode mudar, mas você atingir o objetivo, você atingir o resultado, né? Tanto que teus números mostram isso, né? Teus números são absolutos, né? Quer mais dados? Quer mais dados da tua vida aí? Eu estou fazendo... Tá me É, ouvindo? Tá ouvindo? tô ouvindo, tô Ah, ouvindo. tá. Pensei que tinha dado um tilt aí. Não. Eu estou fazendo o levantamento, por exemplo, das melhores atletas absoluto de todos os tempos do atletismo. E a Anice van der Schouten, ela aparece em 4 provas entre as melhores de todos os tempos. Fora os revezamentos, claro. Aparece no 200, no 400, no 800 e no 400 com barreira. As suas marcas estão entre as melhores de toda a história, em todos os eventos que houveram, que a gente conseguiu detectar. Né? Quando a gente falou agora há pouco do 800, né, a Margit já falou isso, eu acho que teve mais um corredor de 400 que já falou isso. Se tivesse treinado especificamente para o 800, teria ido mais longe ainda. Tu concorda ou não? No teu caso? Ai, eu concordo, Deraldo, só que o 800 é uma prova cruel. Quando tu passa aquela primeira volta e bate aquele sino, dá vontade de dar aquele sino na cabeça daquela pessoa ali, e parar ali Tu já mesmo, né? ficou ali na função, hein? Já fiquei, toda vez que eu ficava ali na arbitragem, eu pensava nisso, meu Deus, por que eu tô fazendo isso? Mas é cruel, assim, aí tu passa ali do 400, aí tu sabe que tu tem mais uma volta, meu Deus, é muito trabalho psicológico que tu tem que Ah, fazer para sim. não desistir lá no 600. Mas eu acho que eu fiz pouquíssimos 800. Acho que eu fiz Foi? Poucos? 800 só, se eu não me Porque engano. tu tens 2,12, não é isso? A melhor marca? Ou é mais baixo que isso? Não, acho Não que eu não lembra? fiz 2,12, acho que eu tenho 2,21, porque eu acho que eu fiz um só. Não.
Para tu estar aqui nos absolutos, tu tem que ter abaixo de 2,15, 2,16, senão tu nem entra no time ali. O 2,17. Pena que eu não posso fechar o computador, abrir aqui porque está nessa mesmo computador, mas marca 2 baixos, né? 2 baixos. Para tu estar Não no vou, time aqui. E tu não lembra vou que o ficar 400 aqui. com barreira, 400 com barreira também, tu lembra que a gente ficava aqui na pista treinando e eu ficava me perturbando, Nicinha, por que Ler. tu não corre 400 com barreira? Por que tu não corre 400 com barreira? Tu correu e tá nas estatísticas até hoje, né? O 400 com barreira eu achava mais tranquilo, mais fácil de fazer do que fazer o 400. Não sei se é pela questão das barreiras, que tu vai se distraindo, tu tem que passar a barreira, mas ele me cansava menos do que fazer o 400 livre. Mas o 400 com barreira era uma prova gostosa, só que tu tem que ser muito técnica para fazer. E eu não era muito técnica, eu era meio maluquinho, eu queria correr, sabe? E, então a questão do treinamento da barreira para mim sempre foi complicado, aquilo de passar, fazer as passagens certinhas ali, nossa, aquilo era um tormento para mim. Tu treinava junto com a Luana também, não treinava? A Luana, Treinei, né? Fazia olha, 400 com barreira também, né? bons anos sofridos, eu e a Luana, nossa. Meu Deus, a gente treinava juntas. Ela tinha essa questão do fazer, se era para fazer para tal tempo, ela fazia até a primeira barreira para tal tempo, fazia na segunda. Eu não, já era meio maluca. Velocista, velocista. Ia embora mesmo. Eu queria saber do tempo que estava dando certo, não, eu queria ir embora. Se as passadas ali estavam dando certo, se o número de passadas estava dando certo. Nunca consegui contar. Esse negócio de correr e contar a passada nunca foi comigo. A Não tua conseguia. passada sempre foi curta, né, Nesse? Sempre teve uma passadinha curta e mais rápida, mais frequente, né? Tu ia embora, É né? mais frequente. Marita Batinha, Koch, por né? isso que eu te chamava. Com 1,58 m, né? Não dá para ter perna muito grande, passada muito grande. Por isso que eu te chamava de Marita Koch. Tu corria igual a ela, que é passada curta e veloz, assim, ia embora, né? Nisso, É, tu participou de Jubes também, né? Jogos Universitários Brasileiros, né? participei em 97 no Universitário É, Brasileiro, que teve aqui aquele em em Roma. Floripa, né? Ganhamos Isso. medalha também, não. Eu era treinador daquela equipe, né? Eu e o João. Ganhamos. A gente ganhou num revezamento, não lembro, acho que foi no 4x4, eu, a 4x400. Sônia, Tu, a eu, a Sônia, Sônia e quem eram os outros. a Noêmia, não me lembro se era a Noêmia. Era um time bom, era um time bom. Acho que ficou em terceiro, se eu não me engano, não lembro também. Foi o teu único Mas Jubes? enfim, foi meu único jogo. Mas já Em fazia 90, faculdade aqui ou estava em... Não, estava em Concórdia ainda, não, né? estava em Concórdia, estava na processamento de dados, estava em Concórdia. Depois Por que eu que me a mudei para Sônia... cá, Desculpa, te interrompi, desculpa. aí depois que eu me mudei para cá, como a gente competia a Unisul, ela levava para o estadual universitário, mas dificilmente a gente ia em frente. Acho que foi para um estadual universitário. Aí depois que eu saí da faculdade, que a Unisul começou a se organizar melhor nos universitários. Aí montou uma equipe. Sim. Não lembro quem era o treinador lá de Tubarão. Ai, não vou lembrar o nome dele. Não era o Marco Zuber, não, né? O Marcos Zuber. O Marco Zuber. Ele que organizava as equipes e levava para o estadual. Mas isso, acho que eu participei de uma competição só, que foi, não me lembro onde foi. Mas, enfim, eu fui em mais um universitário, mas eu não lembro se era brasileiro, se era estadual, como que foi. Pela Unisul. Fui só esses dois. Aí era o Juques, no caso, não era o Jubes, né? Nisso, me fala o seguinte, É, é, como é que era? Eu sei que tu sempre, além de estudar e treinar, você também trabalhava, né? Desde cedo, né? E como é que era a tua disciplina, né? Que eu sei que você é muito disciplinada, mas como é que era essa divisão da atleta, da aluna, da profissional, enfim? Como é que era essa divisão do tempo para conseguir fazer isso já desde o Concórdia, né? Essas marcas, né? Porque a Anice vem mantendo uma excelência, vem mantendo uma qualidade por muitos anos, como já foi dito aqui. Como é que é na cabeça de um atleta manter esse padrão
né, essa disciplina, como é que funciona isso? Além do treinador, que é aquele cara que te estimula, que te orienta, tá? Mas como é que funciona para a pessoa mesmo, para a Anissa, no caso, como que funcionou esse tipo de coisa? Então, lá em Concórdia era tudo muito mais tranquilo, porque basicamente eu me dedicava a estudar, estudava um período e treinar no outro período. Então, era super tranquila essa rotina. Aí quando eu vim para Floripa, que daí as coisas começaram a ficar mais corridas. Primeiro que eu fazia faculdade na Unisul, que é em Palhoça. Sim. Então, de ônibus é no mínimo 40 minutos, uma hora para chegar lá, né, dependendo do trânsito. E estudava de manhã, chegava, almoçava e à tarde eu ia para a pista. Então, no começo foi até tranquilo, que daí eu conseguia conciliar as coisas, estudar e treinar, né? Mas aí no segundo ano, ou terceiro ano que eu estava aqui, aí eu comecei a fazer os estágios da universidade também. E eu consegui um estágio remunerado, precisava o valor da bolsa caiu e tudo mais, né? Sim. Precisava de um estágio e precisava cumprir horas, precisava de dinheiro também, né? Aí eu comecei a fazer, estudava num período, ou fazia menos disciplinas, uma disciplina na segunda, uma na quarta, não ia todos os dias para a universidade. E eu fazia um estágio de ginástica laboral no Santa Luzia, que é um laboratório médico. Sim, sim. Aí lá eu fiquei mais ou menos um ano, 1 a 2 anos, renovando os estágios. Foi uma experiência assim incrível também. Aprendi muito como que é a organização de Sim. uma empresa super conceituada aqui, né? Um laboratório Sim. super reconhecido. Então, muito legal assim. Mas depois, mais para frente, terminada a faculdade, eu tive que conciliar com trabalho mesmo, trabalhar 6 horas, né? Eu comecei a dar personal também, Tudo isso treinando e competindo. tudo treinando. Até os meus últimos anos foram anos bem sacrificados, assim, porque eu normalmente eu dava personal a manhã inteira, saía da academia, comia alguma coisa, saía da academia, ia direto para a Universidade Federal, treinava nesse horário do meio-dia, onze Me e lembro, meia, 1 da tarde. me Aí lembro depois disso. disso eu ia para casa, almoçava e de noite eu voltava para a academia. Eu faço isso até hoje, na verdade. Dou personal de manhã e de noite eu trabalho. E de noite, na época, eu voltava para a academia porque eu trabalhava normalmente das 5 da tarde até as 10 da noite, ou das 4 da tarde até as 9 da noite. Então era bem puxado, assim, bem cansativo. E aí, nessa época já, Beraldo, eu treinava sozinha, né? Teve um período que eu treinei sozinha. Sim. É, Recebia os treinos do mesmo, treinador e fazia sozinho, né? ou uma época eu mesma fiz meus treinos, depois passei a treinar com o Bortolotto, aí ele mandava a planilha e eu ia para a pista ali sozinha, pegava o tempo no cronômetro na mão, corria, fazia tudo sozinha. E De vez em normalmente quando a gente pegava um tempinho para ti ali, lembra? dava graças a Deus quando aparecia alguém na pista para poder pegar um tempo Por ou que que para eu te não fiz ficar essa tanto. pergunta? Por que que eu te fiz essa pergunta? Porque como eu te conheço desde pequena e por longos anos a gente conviveu aqui na universidade, eu raramente vi uma atleta tão disciplinada como você, Nisso. Tudo isso que ela está contando é verdadeiro. Ela trabalhava em 2 períodos, estudava, e o tempo que sobrava ela ia para a pista, treinava sozinha, né, que é complicado porque a pessoa não tem, né, o olho do treinador ali para corrigir, mas ela tinha uma disciplina que eu admirava, assim, e eu estou dizendo isso hoje publicamente, mas eu admirava, ela sabe que eu sou fã dela, eu admirava essa disciplina dela e não tinha papo. Hora do treino, a gente às vezes até puxava a conversa ali, ela dá licença que eu Deu preciso intervalo. treinar. É verdade Deu isso? intervalo. E É vai. verdade isso. É verdade, Geraldo. Mas tem que ser assim, né? Se tu não tiver disciplina, por mais que tu tenha uma genética muito boa, né? Tem um potencial natural, assim, se tu não tiver disciplina para fazer o treinamento como ele tem que ser feito, respeitar intervalo, a intensidade, tu não vai progredir, não vai render o que tu poderia render fazendo de qualquer jeito, né?
Então, já que está ali para sofrer, né? E atletismo é sofrido, né? É sofrido. 400 não é uma prova fácil para treinar também. O 100 é muito mais fácil, eu acho. Sim, Mas claro. se tu não tiver essa disciplina, então, na minha opinião, assim, melhor tu não treinar, né? Porque tu não vai chegar a lugar nenhum, né? Não vai conseguir render o que tu poderia render. Geraldo, vou te falar uma coisa que Fala, aqui quero saber segredos, fala. eu sempre fui um pouco preguiçosa, assim, tipo, Não. podia matar alguma coisa, assim, nossa, eu olhava assim, meu Deus, para que tanto tiro, né? Para que 10, 150? Pergunta pro Ayrton um dia desse. Eu reclamava bastante. E assim, ó, a partir do momento que eu começava a fazer, eu me dedicava e tentava fazer naquele ritmo e normalmente eu conseguia fazer tranquilo. Mas o Ayrton sofreu bastante na minha mão. Ah, mas Reclamou, é que você era muito jovem na época que teve com o Ayrton, né? Então é natural, né? 15, 16, 17 anos. Nossa, ele vinha com aqueles 10, 300. Eu, pra quê? Tiro de 600. Pra que 600? Aí eu vou correr 400. É uma volta. Tiro Hoje de... tu entende por quê, né? Hoje tu entende, né? Não, olha, era sempre a mesma coisa. Sempre reclamava. Teste de 12 minutos, eu me arrastava. Sem brincadeira. Até as meninas do, sei lá, pré-mirim ganhavam de mim no teste. Eu me arrastava. A metade eu caminhava. Eu odiava. E era sempre uma briga porque eu realmente não queria fazer aquilo. Era uma tortura para mim. Por isso que eu digo que a pior prova para mim foi 800. Passou de uma volta, não é comigo. Nossa, É, quanto sofrimento. a Anice, ela é uma pessoa extremamente calma e educada, mas não deixa ela braba. Não é isso? Não. Não deixa ela- Oit- Escorpião, nada. Ah, eu sei. Eu tenho duas aqui em casa. Eu sei que é lidar com o escorpião. Isso é Não é onde fácil. dói. É. E a Anice, Não. entre outras estatísticas dos Jogos Abertos também, aí não é estatística, são as curiosidades. Ela e o esposo dela, o Edmilson, que também foi um grande atleta, corredor de 400 e 800, na estatística dos Jogos Abertos, eles estão entre os parentes, casais, pai, filho, enfim, que ganharam medalhas na mesma prova. Né? Vocês ganharam no 400, os É. dois, mas, né? Acho que no mesmo ano também, não? Chegaram a ganhar no mesmo ano? O Edmilson competiu de 97 a 2003, se eu não me Por engano. aí, por aí. Acho que Já sim, né? Chegaram a ganhar na mesma eu prova. acho que ele ganhou medalha em todos também, nesses Mas anos que ele quando competiu. é que começou esse namoro aí? Que ano começou? Então, na verdade, assim, ó, é que a história é longa, mas eu Não, vou não, te eu sei resumir. da história, só quero saber a data. A gente começou a namorar ali em 2000 e... Ele veio para cá em 2001, então a gente começou em 2001. Foi no mesmo ano que ele veio morar aqui para Floripa. Porque, não sei se tu vai lembrar, ele era namorado da Elisângela. Eu não A queria contar essa história aí. Mas não tem problema. Águas passadas, né? Então, eles namoravam e por isso que ele veio para Concórdia, porque ela foi uma das atletas que foi treinar no SESI, Foi. e aí quando ela voltou para Concórdia, ela levou o Edmilson junto. Só que eu não sei o que aconteceu lá na relação deles, acho que em 2000 eles terminaram. Ela foi para Curitiba, se eu não me engano. A gente morava juntas, eu e a Elisângela. Na Eu verdade, sei. todo mundo morava junto ali, né? As meninas. E aí eles terminaram o namoro e ele ficou ali, livre, leve e solto, né? Negão não é bobo nem nada. Aí a gente começou a namorar em 2001, no comecinho do ano 2001. Tu dá risada, né? E logo em E seguida viesse para cá, né? só que ele veio primeiro, porque o Edmilson sempre odiou o frio, né? E Concórdia é Sim, muito frio. carioca. Carioca. Nossa, sempre odiou o frio, então ele sempre reclamou disso. Daí, quando surgiu a oportunidade de vir para Floripa, um pouquinho mais quente, se mandou, né? E aí, no final do ano, eu vim também. No final do ano, a gente veio de Concórdia, eu e ele, eu com a minha mudança, no dia 26 de dezembro de 2001. Então, eu Sabe cheguei até a aqui data. em 7 de dezembro de 2001. Natal, logo depois do Natal, né? E São 18 anos juntos, estamos né? aí. 18 anos, né?
É, por aí, né? 2001, 18. isso, 19, vai fazer 19 agora. É. Não. E essa, E e essa relação gerou um fruto maravilhoso, que é o... Como é o nome senhor dele? Mateus, Senhor Mateus, Mateus, né? 5 aninhos, né? que Querido demais. às Tá- vezes ele é Rodrigo. Ele adora trocar de nome. Então, Ah, dependendo da é? situação, ele é Mateus, às vezes ele é Rodrigo, às vezes ele é Bruno. Tem umas. Mas, por enquanto, hoje ele é Mateus. É Ô, Mateus. Nice, aí tu encerrou a carreira em 2013, não foi? Uma brilhante carreira aí. 2013 foi meu último Jogos Abertos. Esse. É. Lá Aí em parou Blumenau. porque não teve mais tempo, porque cansou, porque o corpo não aguentou mais? Como é que foi isso? Ou foi tudo junto? Eu parei, eu estava com 36 anos já. Não dava 36? mais. Eu já tinha feito uma cirurgia no joelho, uma cirurgia no quadril, já tinha tido fascite plantar nos 2 pés. Hum. Era só começar um treino um pouquinho mais forte, dava um machucado aqui, um machucado ali. Aí eu percebi que eu estava ficando velha, né, para fazer essas loucuras, entendeu? E aí também o que que aconteceu? Eu estava com 36 anos, estava na hora, né, de parar, assim, É. dar um outro rumo para minha vida. E eu queria ser mãe também. Aí eu parei, competi Jogos Abertos em Blumenau, em novembro, acho que foi os Jogos Abertos. Sim. E no ano seguinte já engravidei do Matheus, e aí depois que eu tive o Matheus, aí larguei tudo, né? Não, nem tudo, nem tudo. É, quase. Aí nós vamos começar a contar outra parte da Anice, que a Anice, essa excepcional atleta, longeva demais, né? Durou 16, não, 24 anos, mais ou menos, 25 anos treinando, né? 89 a 2000. Ininterrupto. Isso. Tirando a Margit, e eu acho que você foi a atleta que durou mais tempo competindo e treinando. Acho que foi depois da Margit, eu sempre digo, a Margit não dá para comparar, né? A Margit, ela começou com 13, foi até 40 e pouco, né? Então, Nossa, aí a Anice parou, a Anice já estava casada, aí a Anice começou a se dedicar à sua vida profissional, né? E aí você falou agora há pouco do personal trainer e da academia. sim. E eu sei porque Então, eu já fui teu aluno na academia, né? Conta um pouco aquilo que você trouxe da sua vida profissional, da atleta Anice. O que é que a atleta Anice trouxe para profissional Anice para poder passar para os seus alunos, para os seus clientes? eu acho que tudo um pouquinho, mas principalmente a questão da disciplina, de querer ver o resultado do teu aluno, do teu atleta, de tentar sempre tirar um pouquinho mais dos meus alunos. Tem alguns alunos que até me chamam de carrasca e de outras coisas, né? Mas é sempre aquela vontade de fazer a pessoa evoluir, né? Se ela faz com 3 quilos, vou tentar que ela faça com 4, né? Essa questão, assim, isso eu levei do esporte para o meu trabalho. Aquela coisa de querer sempre um algo melhor, né? Isso. E essa experiência bom, um trabalho da academia, que é aquela galera tal, e o trabalho do personal trainer, né? Da personal Anice, né? Nessa trajetória de personal trainer, já deve ter passado algumas centenas de pessoas, né? E essa experiência, né? Também essa vivência de você ajudar a pessoa a emagrecer, ou a pessoa a se reabilitar, ou a pessoa a se recondicionar. Conta para nós o que é essa experiência. Ah, eu assim, eu gosto muito de trabalhar com o que eu trabalho. Eu trabalho na academia à noite, instrutora da musculação, e de manhã, e algumas vezes eu dou personal à tarde também. É muito gratificante, assim, tu ver a evolução da pessoa, quando tu percebe que a pessoa confia no teu trabalho, que ela vê que tu sabe do que tu tá falando. Eu não sou muito de falar, né? Mas quando a pessoa percebe que tu entende daquilo que tu tá passando para ela, por que tu tá passando daquela maneira aquele treinamento, é muito gratificante, é muito bom. Às vezes eu me pergunto assim, ó, pô, eu trabalho numa academia, sou personal,
né? Até que idade que tu pode ficar numa profissão dessas, né? Porque a gente sabe que a educação física é bastante da galera jovem, né? Que tá toda hora, né? Tem uma galera que, né, toda hora tá aparecendo gente nova, então tu fica pensando assim, até quando que eu posso continuar nisso? Mas eu gosto tanto, Deraldo, que é até difícil, sabe, de pensar em fazer outra coisa. E assim também, eu acho que eu tive muita sorte na questão assim do local onde eu trabalho. Muito bom. Conhece a Sim, sim. academia, né? Os donos da academia, Aqui a eles gente são fala o nome, a gente fala aqui, é a Academia Racer em Florianópolis. Aqui não tem, isso. pode falar mesmo, não tem problema. E a maneira como eu entrei na academia também, então tudo isso foi muito legal para minha história. Eu tô lá desde 2006 na mesma academia. Eu entrei como estagiária, fiquei 3 anos como estagiária e aí em 2009 eu me formei só em 2009 para ver como eu Ah, demorei, ó. foi, né? Demorou um tempinho, né? Demorou, porque o Unisul é caro, né, Deraldo? Aí para pagar aluguel, pagar alimentação, tudo o resto, Sim, né? sim. Eu fui fazendo aos pouquinhos, fui fazendo bem devagarinho. Aí o Edmilson se formou primeiro, me formei depois. Terminei a minha faculdade em 2009. Então, em 2006 eu entrei na Racer e em 2009 eles me efetivaram. Então, tô lá efetiva há 11 anos. 11 anos. E assim, eles são maravilhosos agora com essa pandemia toda, fazendo possível e impossível para manter todos os funcionários ali. É, foi Então é bacana muito isso. bom. Quando tu vê que as pessoas também que estão ao teu redor, né, teus líderes, teus coordenadores te valorizam, isso também é muito gratificante, assim. Valeu a Eu, pena todo o esforço. vale, só vale. Eu vou até tentar te responder um questionamento que tu levantou aí com relação a gente ficar um pouco mais experiente e a gurizada nova chegando. Tu sabes que eu fiquei até os 55 anos no colégio de educação, né? Foram 34 anos dando aula para criança. E a única coisa que eu sinto falta hoje é de estar dando aula para os meus alunos. Fazem 5 anos que eu me aposentei e eu não me acostumei ainda ao fato de eu não estar dando aula. Isso é uma coisa que é da gente. Então, quando perguntou até quando vai aguentar, até quando tu quiser. Eu, por uma circunstância, me aposentei. Foi por uma circunstância que, naquele momento de estabilidade política, de mexer no teu emprego, enfim, optei por me aposentar. Mas pique, a gente, quem ama o que faz, vai muito longe. Vai longe, né? E outra coisa que eu percebo na academia, porque eu trabalho com homens, né? A equipe da musculação são 6 professores. Só eu sou do sexo feminino, né? Os outros todos são meninos, então percebo isso também. Às vezes chega um aluno novo ali e ele não me conhece, daí fica meio assim, mas tipo, né? Tu percebe que a pessoa fica meio assim, uma menina, pô, né? Ela vai me entender, tipo, aí depois que tu passa o treino, que tu vê, que tu conversa, troca uma ideia com a pessoa, daí muda de ideia, daí vê que realmente, né, tu tá na profissão certa, que tu entende daquilo que tu tá fazendo. São os preconceitos que as pessoas criam, né, Alice? Exatamente. E tem bastante, Deraldo. Tem bastante gente. Já várias pessoas já vieram comentar isso comigo, que, pô, achei que ia ser mais fácil, né? Né? Acha que porque é a mulher que vai pegar mais leve ou que entende menos. Não, ali, né, de igual para igual. Vou contar um segredo aqui. Quando eu estava lá na Racer, às vezes eu nem queria que a Anice me atendesse, porque ela não dá mole, não. Ela chega pesada. Tem um recepcionista lá que é muito engraçado. Ele é carioca, né? Ele fala muito, o Fábio. E ele chega na musculação e já começa a falar isso. Ó, não te engana, hein? Não te engana. Não te engana. Ó, pega pesado. E eu gosto dessa coisa. Acho que veio do atletismo isso, né? Sim, sim. Essa coisa de querer evoluir, de, né, progredir, de conseguir o resultado que o aluno quer. Só que assim, ó, na academia tem um outro lado que é muito complicado, porque não depende só do professor que está lá. Depende do aluno, de como o aluno se organiza, Sim. qual, né, como que é a alimentação desse aluno, quantos dias ele se dispõe a treinar, se ele vai para a academia, porque tu não vai ficar ali do lado, de frente da pista, tu não fica do lado dele marcando tempo, contando as séries, repetições.
dedicação do aluno, né? Então, isso influencia bastante. Então, às vezes, tu sabe que a pessoa tem um potencial para ir mais longe, mas ela não vai porque ela não se cobra isso, sabe? Ou vai, que acontece muito também, a pessoa vai para academia para passar um tempo, para Fazer um desestressar, não vai com social. aquela intenção, isso, fazer um social, não vai com aquela intenção de fazer um treino pesado e ter um resultado expressivo, assim. Então, cada caso é um caso, né? São situações diferentes, pessoas diferentes, você tem que aprender a lidar, a identificar cada um, aquele gosta de ficar mais sozinho ali, o outro precisa de mais atenção, o outro precisa conversar mais, e aí tu vai aprendendo, né? Com o tempo tu vai aprendendo como lidar com cada pessoa, né? Os teus alunos lá sabem que tu foi essa grande atleta ou tu é muito discreto e não fala? Ah, sim, Beralda, alguns sabem, né? Alguns alunos mais antigos, mas eu dificilmente eu falo, e quando alguém começa o assunto, eu já começo a sair de fininho, entendeu? Sei, mas Então, e o Duda lá o pessoal não entrega, não? o Duda de vez em quando dá uma queimada na gente. Ele entrega. O Duda entrega, os próprios donos da academia às vezes entregam a gente, mas eu sempre dou o meu jeitinho. Não era tudo isso, nem fiz nada. Aí de fininho. Agora, Eu vou depois me dessa divertir. entrevista aí, depois dessa entrevista que o pessoal Ah, vai ver, vão claro. saber quem é a fera que eles estão lá, quem está na frente É, deles. Né? e que eu, por Disse, mim, não, desculpa, termina. é que por mim, sei lá, eu prefiro não falar sobre o assunto, sabe? Porque parece que a sensação que eu tenho é que eu quero me mostrar, eu não quero me mostrar, né? Eu fiz aquilo, fiz, pronto, já acabou, né? Já foi, né? E passado, passou, né? Mas É, tem gente que tem uma coisas galera boas da história. tem uma galera assim que sabe, teve algumas pessoas que estão há mais tempo na academia também que viveram naquela época que daí eu faltava porque ia competir. Então tem algumas pessoas que sabem, mas eu realmente não costumo falar. Muito modesta. Os alunos que são mais novos assim não têm a menor ideia. Aí às E vezes para tem, um aluno eu conto. Aí eu começo a contar e aí eu conto com detalhes, aí fica me olhando para a cara assim, nossa, né? Tu não faz nada, não precisa ficar falando o tempo todo, né? Deixa quieto, já foi, nesse, já foi. eu deixei para o final uma parte que, infelizmente, para mim, no caso, como presidente da federação hoje, foi um período curto. A árbitra Anice, que também foi árbitra, depois que parou de competir, entre a parada e o Matheus, a Anice foi árbitra, uma excelente árbitra, por sinal. E, e eu lamento até hoje que, por funções profissionais, e também virou mamãe, né, que obviamente tem que se dedicar ao pequeno, eu perdi, pelo menos por um tempo, o casal, porque o Edmilson também era árbitro. Né? Mas foi um período É. bacana, né, Nice? A gente viveu momentos bons ali na arbitragem, né? Olha, Geraldo, se tu fizer mais competições em Floripa, eu volto. É só tu fazer aqui perto de casa. Eu sei. Sempre penso nisso. Eu sempre penso nisso. Pô, podia ter mais competições aqui, que daí fica mais fácil, né? Que agora o Matheus já está maiorzinho, mas ele é super grudado comigo. E aí, para sair, por exemplo, uma competição em São Miguel do Oeste, ficar 4, 5 dias fora, É difícil. é complicado, é difícil com criança pequena. Aí eu fui, aos pouquinhos, fui me afastando. Aí teve um período que eu até arbitrava as corridas de rua que tinha aqui, mas aí também comecei a me afastar, porque trabalhava a semana inteira e normalmente Sim, essas corridas de rua são de madrugada, né? Tem que acordar sim. muito cedo e tal. Pô, né? O único dia que eu posso dormir, vou ter que acordar. Não vou. Daí eu comecei a diminuir cada vez mais. A Berna, tadinha, sempre me chamava. E eu, ai meu Deus, o que eu falo para ela? Não, eu Não, sei, eu entendo, eu entendo. Porque, não tem veja como. bem, a arbitragem é isso que a Anis está falando. O árbitro acorda muito cedo, não tem horário, chega tarde. Né? E com filho pequeno, é bem complicado. A Oh, minha esposa, ela ficou uns 8, 9 anos afastada também. Depois que os filhos cresceram, ela voltou. Quem sabe daqui a pouco o Matheus ficar maiorzinho
né? Numa né? dessas, falta os dois, né? Sim, com certeza. Os eventos em Floripa é uma questão só de estrutura local. Ali. Temos uma ótima pista, mas ainda não temos uma estrutura para comportar um campeonato. Claro, para mim, em frente de casa seria a melhor coisa, né? Mas infelizmente, por enquanto, Então, não dá. Mas só vou, já ficar um compromisso amarrado aí, anota aí, Liege, que a Anice falou que se for em Floripa, ela vai trabalhar, hein? né? Bom, outra coisa, né, Geraldo, a pista de Floripa. Ela foi construída em 2014, eu acho, né? 15, 15. Eu, enfim, eu não peguei a pista nova. Treinei Nem eu. naquela pista de carvão, a pista cheia de quero-quero, que adoravam, de coruja, que adoravam correr atrás da gente. E não peguei a pista nova. Para te falar bem a verdade, eu fui pouquíssimas vezes lá, porque ela normalmente está fechada, né? E fui pouquíssimas vezes para lá. Vi É, pouca pista nova de Floripa. Uma pena, eu briguei tanto para uma pista ali, eu me aposentei em julho de mas 2015, a pista inaugurou em agosto. pois é, dá uma Mas o importante é que ela está tristeza. ali, o importante é que ela está ali. E tomara que O seja nosso, bem. não, vamos discutir agora pós-pandemia, vamos discutir com a universidade para começar a fazer mais eventos ali. Eu acho que Sim, merece, aquela pista merece. é Isso, o verdade. nosso tempo está quase acabando, infelizmente, o papo está tão bom, né? Eu sempre peço para meus convidados deixar uma mensagem para quem está nos assistindo, principalmente para os atletas atuais, os que estão pensando em se tornar atleta. Que mensagem, que mensagem a Anice Vanusa Scholten, essa excepcional atleta, esse grande ser humano, que mensagem ela deixa para a comunidade do atletismo catarinense? Ui, principalmente para os atletas, assim, os atletas novos que estão começando agora. Eu acho assim, Deraldo, tu tem que acreditar e confiar no trabalho da tua equipe, no trabalho do teu treinador, levar muito a sério o treinamento. Se é para fazer 2 horas de treino, a gente faz duas, se é para fazer meia hora, a gente faz meia hora. Seguir planilhas de treinamento, é isso que eu acho que é o mais importante, assim, se dedicar muito, porque eu acho assim, ó, tu não vai chegar a lugar nenhum se tu não fizer isso, se tu não se dedicar 100% de corpo, alma e coração. Tem que ter amor àquilo que tu está fazendo, e se tu não tem amor àquilo que tu está fazendo, talvez tu tá no local errado, né? Procura o que te faz bem. Tu tem que se sentir bem naquele ambiente que tu tá. Por mais que seja sofrido, às vezes treinar uma prova sozinha ali, se tu gosta daquilo, tudo fica mais fácil. Agora, se tu já chega na pista, né, de mau humor, e, né, vai ser Não muito rola, mais. né? Não rola, não rola. Vai ser muito mais difícil tu conseguir chegar a algum lugar. E assim, ó, quando tu chega de conseguir as vitórias, né, é, os troféus e tudo mais, é uma gratificação muito grande. Só que tem todo um caminho bem duro antes disso. Lembrei de uma coisa que eu não te contei, não sei se tu sabe. A Posso palavra é contar? tua, tu pode falar o que tu quiser aqui, pode falar. Lembrei agora porque eu vi ali, tá exposto na minha estante. Eu ganhei 2 troféus como destaque esportivo a nível de joguinhos abertos. Ganhei o primeiro em 92 e o segundo em 93. Não sei se ainda existe esse troféu. O O troféu jornaleiro? O Jornalista. Não, infelizmente não existe mais. Não existe mais. Era do Então, jornal A Notícia de Joinville, que era o nosso querido Maceió que fazia. isso. E Tem falar em dois Maceió, jornaleiros. Tem dois jornaleiros, né? tenho 2 troféus jornaleiros. Olha, que honra. 92 e 93, os dois na categoria de joguinhos. E aí, falando em Maceió, uma outra coisa que eu lembrei, a minha primeira matéria em jornal que saiu foi justamente o Maceió que escreveu. E agora, com esse Memórias do Atletismo, eu tive a oportunidade de conhecer algumas pessoas das quais ele estava falando naquela matéria. Ele falava da Mara Furman, Sim, sim, sim. várias meninas ali que corriam 400 que eu nunca cheguei a conhecer, né? Peguei ali Rosilei, Rosinete, a Kátia de Nova Veneza,
mas tinha umas ali que ele citou naquela notícia do jornal que eu não conhecia. Daí agora Não, tomei não é da refletir. tua época, não é da tua época. Daí agora que eu vinha conhecer, vinha saber quem é esse povo. E aí ele fez uma comparação bem, bem legal, assim, porque na época eu tinha 14 anos, fiquei em terceiro lugar, aí ele me Sim, comparou com essas atletas. E eu era um biotipo bem diferente porque eu era magrinha e pequenininha, sim. muito legal, assim. Bem bacana a É, reportagem. na prática tu superou elas, né? Na prática tu superou elas. Não sei, acho que tem um empate, né? Tem um empate. Nesse, mais alguma coisa que não foi dito que tu queira falar? Não sei. Eu acho que assim, um pouco uma coisa que eu acho que também foi fundamental na minha história, porque eu cresci no interior, entendeu? Até os 14 anos eu morava na roça, né? Literalmente. Meus pais moram no interior até hoje. Então, eu acho que o fato de eu brincar, de correr, de pular, de ser livre, ser solta, isso me beneficiou bastante no atletismo, Sim, porque já vinha era uma coisa natural minha. sim. Acho que isso também me ajudou bastante a conseguir o que eu consegui conquistar. Acho que é isso. Eu perguntei para a Sônia qual é o segredo da região lá para revelar tanto atleta bom, né? Então, eu acho que tem bastante disso, porque muitos atletas, Geraldo, que saem lá de Concórdia, pode ver, o Darlan Romani, a Sônia não, porque a Sônia morava na cidade, né? Mas tem muitos, 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 a Lígia, vários que vieram do interior, né, de regiõezinhas pequenas, assim, vilas, né? Eu bem no meio da roça mesmo, então acho que isso ajuda bastante a eles conseguirem criar tantos atletas, né? Porque daí tem aquela coisa da criança brincar. Eu vejo pelo Matheus hoje, é diferente a minha infância que a infância dele. Sim. Ele mora Ah, num apartamento, né? completamente diferente. A criança poder brincar, ficar livre, correr, saltar, isso tudo ajuda. Correr atrás de uma bola, né? Criança que nunca teve uma Fugir do bola, que, boi, né? fugir dos bichinhos Fugir lá, do né? gol, ter que correr para pegar a Kombi para ir para a escola, essas coisas tudo eu acho que ajudam assim a se tornar um atleta Com certeza. É uma base, né? de ponta, assim. É uma coisa mais natural, sabe? Diferente de uma criança que mora na cidade e vive dentro de quatro paredes, é muito diferente, né? Então, tem que pegar o menino aí sempre que possível, tirar de casa, levar para areia para correr e brincar, né? Olha, me dá uma canseira. Só que agora com a pandemia, nossa, tá até engordando. Ganhou uns quilinhos, tadinho. Nicema, que papo maravilhoso. Foi um grande prazer falar contigo, ter dar a oportunidade de a gente ouvir essa história bacana, né? Ah, Obrigado por ter vindo. Obrigado. eu que agradeço, Beraldo. Obrigado pelo convite. Achei que ia ser mais difícil, mas foi tranquilo. Ah, Estava não, nervosa, ansiosa, mas foi legal. Valeu a pena. Gostei do papo e que precisar, estamos aqui. com certeza. Obrigado, Nice. Foi um prazer. Transmite um abraço para o Edmilson, meu querido amigo Edmilson. E estou com saudade dele também. Pode Valeu, deixar então. que eu falo. Valeu, então. Meus Valeu. amigos, Beijo. esta maravilhosa pessoa, Anice Vanusa Schouten, que nos deu a honra da sua presença no quadro Memórias do Atletismo Catarinense. Obrigado a vocês que estiveram conosco. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.